Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Fernando Schumacher, advogado, cientista político, jornalista, músico, filho da Roseli, pai do Júlio e da Maia, um dos maiores coxas brancas de todos os tempos, e amigo dele, Marinho Silva. Olá, meus amigos, tudo bem? Pra você ver como ninguém é perfeito, né? Se por acaso ele fosse atleticano, com certeza a qualificação dele seria muito maior. Meu nome é Marinho Silva, sou advogado com especialização na parte de liderança política, pai da Isabela e da Nicole e um dos melhores atleticanos que tem no estado do Paraná, torcedor do maior time do sul do mundo. E nós estamos aqui agora para trazer o debate pronto para você. É isso aí, então não saia daí que a gente já vai começar. Muito bem, rapaziada. Marinho Silva, como é que você tá, meu amigo? Cara, eu estou muito bem, mas eu gostaria de fazer aqui uma observação e uma homenagem, Observe, pode ser? claro. Fernando Schumacher, o mais novo pai Sim. do estado do Paraná. Então, assim, em nome do pessoal e da equipe toda do Debate Pronto, nós gostaríamos de desejar as bênçãos à tua família. Amém. E que ela seja muito mais feliz do que já é. Sim. Com a chegada de, graças a Deus, da beleza da sua filha que puxou a mãe. Porque se puxasse o pai, o importante era ter saúde. O importante é ter saúde, mas então obrigado, Marinho, obrigado a toda a galera do Debate Pronto aqui. Maia nasceu com saúde, tá mamando bem, tá dormindo bem. Um beijo, filha. E um beijo pro Júlio, meu outro filho, que agora foi promovido a irmão mais velho. Você tem irmão, Marinho? Você sabe que é uma benção que eu não tenho, né? É verdade? Eu fiquei muito feliz de poder dar essa benção pro meu primeiro filho, de ter um irmão, porque eu sou filho único, eu não conheço o irmão, né, o amor de irmão, então eu acho legal dar isso pra ele. Eu tenho só 7 irmãos. Nossa senhora. Fui, como diz meu pai e minha mãe, eu sou a rapa do tacho. Foi o último? O último. Maravilha. Mas é onde eles capricharam mais, né? Sim, porque eles fizeram, né, vários antes, testes, agora testes. Né, vários protótipos, daí saiu você. Com certeza. Senhores, é uma satisfação tê-los aqui em mais um programa Debate Pronto. E agora nós estamos na nossa casa definitiva, Sim. que é a Rede TV, Paraná. Paraná. E eu fico muito feliz e eu quero convidar todos, inclusive, que estão nos vendo, para nos seguirem nas redes sociais, @odebatepronto. Sigam o Fernando Schumacher Melo, sigam a EIB Produções, sigam a Rede TV Paraná e sigam o nosso querido Marinho Silva. Qual que é o teu Instagram, Marinho? @marinhosilva.oficial. E no programa de hoje, o que nós vamos tratar? Hoje nós vamos tratar sobre vários temas, dentre os quais eu destaco aqui a primeira presidente mulher de Maringá, que é o tema do nosso primeiro bloco já. O que mais que a gente tem? Nós temos a gripe aviária, que eu acho que é um tema que seria interessante Sim. de nós falarmos também, que é o que está impactando o estado do Paraná. Tem a CPI das Bets. CPI das Bets que causou polêmica, todo mundo deve ter visto ali a questão da Virgínia, né? Que é... O Leonardo não está mais fazendo sucesso, mas a nora dele está fazendo, né? E tem também a Janja, já que nós estamos falando de papéis de mulheres na política. E o que mais? Temos também mais um assunto extremamente impactante, que é o julgamento pelo STF das eleições avulsas. Isso é legal. Eleições avulsas, será que o público sabe o que é? Não, mas nós vamos explicar. Então fechou. E para finalizar, nós vamos falar esse também é um tema polêmico. O México está elegendo juízes. Isso mesmo. Será que pode? Pode isso, Arnaldo? Pode, ué. Vamos fazer então, vamos discutir falar. aqui. Isso daí é muito interessante. Diga lá. Então, para isso, mais um debate pronto no ar. E me diga uma coisa, vamos começar já então. Mudança histórica na presidência da Câmara. Me conta essa história, Maninho. O que está acontecendo? Vamos para Maringá. Maringá que está nos ouvindo aí, manda mensagem para a gente, conta o que está acontecendo na cidade de Maringá, porque agora, com relação à Câmara Municipal, a gente já sabe que o bicho está pegando. O que aconteceu é o seguinte, o antigo presidente da Câmara de Vereadores, ele já vinha, Schumacher e amigos, acumulando 5 vezes o cargo de presidente da Câmara. 5 vezes? 5 vezes. É praticamente o Traiano da Câmara. Então se você pegar e colocar aí 2 anos de mandato, nós estamos falando em 10 anos perpetuando-se no poder como presidente da Câmara. E aí o que aconteceu? Aí o Mero Marchese, que você conhece, Conheço. o Mero Marchese entrou com uma medida judicial e o Supremo Tribunal Federal acabou, por ordem liminar, afastando o presidente da Câmara. Por quê? Porque ele estava... as informações que tem é assim, na eleição da mesa da Câmara, principalmente o presidente, ele pode ficar uma gestão mais uma. Né? Essa foi a grande discussão.
Que é o que a gente vê na Câmara Federal, inclusive, né? Sim. O Arthur Lira ficou um, depois ficou mais dois, agora mudou, o Hugo Mota, me lembro o Rodrigo Maia, na época do Bolsonaro, se não me engano, ficou lá 4 anos. Não é realmente comum ter mais de 2 anos. Não, e o cara tava 10 anos. 10 anos. E aí o que aconteceu? Por uma decisão do STF, foi retirado o presidente da Câmara de Maringá, e aí foi feita uma nova eleição. E isso tem um impacto muito importante, porque é uma das coisas que a gente sempre trouxe no programa Debate Pronto, que é o seguinte, a efetiva participação da mulher na política. O pessoal que está em casa fala bem assim, mas qual que é a participação da mulher? Veja bem, aproximadamente 52% da população brasileira são mulheres. A maioria. A maioria. Uhum. 52% dos eleitores são mulheres. E a participação da mulher na política, no comando ou no mando em si, ela está sempre deixando a desejar. Em Maringá, para vocês terem uma ideia, são 23 vereadores, me corrija a produção aí se eu estiver equivocado, 23 vereadores, desses 23 vereadores são 4 vereadoras e mais a vice-prefeita, que também é mulher. Se nós pegarmos aqui São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, a prefeita é mulher, Nina Singer, e nós tivemos um aumento consideravelmente da participação da mulher na Câmara de Vereadores. Porque no mandato anterior, na legislatura anterior, era de 21 cadeiras em São José dos Pinhais, somente uma mulher. E agora, das 21 cadeiras, são 4 mulheres que representam também São José dos Pinhais. Em Curitiba também, das 38 cadeiras, houve um aumento. Eu não vou saber aqui precisar o número correto agora, talvez a produção consiga ver para a gente, mas teve um aumento também considerável no número de mulheres na Câmara Municipal de Curitiba. E é uma questão histórica, né, Maria? É uma questão que nós temos que refletir do ponto de vista histórico, porque não vai muito além de machismo ou feminismo, é uma questão prática, é uma questão de termos, como o Marinho disse, a maioria representada nos espaços de poder. Ora, se 52% são mulheres eleitoras e elegíveis, por que elas não estão nesses espaços de poder? É toda uma conjuntura, um histórico de presença masculina, que, entre outras coisas, fizeram com que a mulher não ocupasse esses espaços, né? Mas isso vem mudando para a nossa alegria e para deixar mais democrático o ambiente, né, Maria? Mas só que assim, passos curtos. Passos curtos. Porque se nós estamos falando em 52% das mulheres, se nós estamos falando na participação e na necessária participação da mulher na política, e a gente vê, por exemplo, Congresso Nacional, média 16%, entre pouco. 513 deputados federais, 81 senadores, nós temos em média aí aproximadamente 17% o número de mulheres que ocupam as cadeiras no Congresso Nacional. E isso vem aumentando, mas vem aumentando muito devagar aí no decorrer da história. Sim, em Curitiba a produção já trouxe o dado das 38 cadeiras no Legislativo Municipal Curitibano, 12 são de mulheres nessa legislatura. Então nós estamos falando aí algo em torno de 30%, aproximadamente 33% aproximadamente o número de mulheres. Agora, vamos fazer então esse comparativo, né? Congresso Nacional, 17% é o número de participação de mulher na Câmara de Deputados e no Senado, eleitas, né? Mas assim, no Congresso Nacional, também na Câmara de Vereadores lá em Maringá, São José dos Pinhais e em Curitiba, existe o quê? Existe projetos de lei que impactam a vida das mulheres. Sim. E quem que está decidindo? Os homens. Os homens. Então aí é por isso que a gente sempre trabalha e a gente sempre bate nessa situação. A mulher obrigatoriamente tem que ocupar esses espaços. Como? Se por acaso a cota, porque hoje como que existe, né? Na legislação eleitoral existe o seguinte: quando se monta um partido, monta-se uma chapa de participação na eleição, 30% tem que ser composto por o outro sexo. Por exemplo, se nós tivermos 70% de homens, obrigatoriamente 30% tem que ser de mulheres. Uhum. O inverso é verdadeiro. Se nós tivermos 70% de mulheres, tem que ter 30% de homens. Então, se por acaso for 10 integrantes da Câmara, nós temos que ter 3 candidatos, porque daí vai ser 11, né?
3, 4 candidatos mulheres e 7 candidatos homens. Então, isso é na propositura, no fechamento da chapa que vai concorrer. Agora vem um outro detalhe, Schumacher, que eu acho que é muito interessante também. Por mais que exista uma cota da participação da mulher no fundo eleitoral, que isso é importante, não existe procedimento interno do fundo eleitoral que garanta que esses valores cheguem em todas as mulheres de forma proporcional. Sim. Então eles acabam concentrando em uma ou outra mulher. Isso dificulta. Isso dificulta. Mas a verdade, né, Mandem, você já participou de eleições, eu já participei de eleições. O fundo eleitoral é uma grande mentira. Se você está vendo esse programa, eu vou dizer para você, se o Marinho discordar, fica à vontade, Marinho, mas o fundo eleitoral é uma grande mentira. Porque ele existe para democratizar, supostamente para democratizar as candidaturas, inclusive para dar dinheiro para as mulheres, mas isso é uma mentira. O que acontece é que dá-se um bolo de dinheiro na mão de uma ou duas pessoas, e essas duas pessoas que são os donos da coligação é que decidem para quem que vai o dinheiro. Então você pode até conseguir entrar numa coligação, seja mulher ou seja homem, mas se você não for peixe do dono da coligação, você não vai ver um centavo desse dinheiro. Por isso que é muito comum você ir lá meu nome do Eleja-se, não, que fica lá na Justiça Eleitoral para você ver as contas públicas do momento da eleição. No Divulga Cand? Divulga Cand. Entra lá no Divulga Cand, se tiver curiosidade, você vai ver candidatos que às vezes nem se elegem, mas receberam lá 400 mil, 500 mil, 600 mil reais. E outros candidatos, sobretudo as mulheres, que receberam 3 mil, 5 mil, ou pior, não recebem nada. Ou outras vezes faltam 2 dias para a eleição, tá aqui 5 mil reais. Vai fazer o que com 5 mil reais a 2 dias da eleição? Não, e tem um detalhe muito interessante que eu acho que é importante também da gente trazer. Se você for lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, se você for buscar por partido, verifica o seguinte: tem mulheres que realmente vão ganhar lá 300, 400 mil reais de fundo eleitoral. Observe o sobrenome. Observe o sobrenome. Porque normalmente é ou esposa de um figurão de dentro do partido, ou é parente, ou seja, não é a mulher que realmente está lá batalhando para participar desse procedimento eleitoral. E tem um outro detalhe, Schumacher, que eu acho que também é muito importante. Por quê? Se ao invés, e olha a provocação que eu vou fazer, por que se ao invés de nós fazermos a cota na candidatura da mulher, por que a gente então não pensaria em fazer cota nas cadeiras? Sim. Entendeu? Então assim, são 23 cadeiras lá em Maringá, por exemplo, quanto que seria? 50% seria cadeiras destinadas às mulheres. E aí aquelas 12 mulheres mais votadas, dependendo do partido, da proporcionalidade, que tem todos uns cálculos que precisa ser feito, essas mulheres ocuparão aquele espaço. Faz um censo, vê lá, você falou 52% no geral, mas digamos Curitiba, a população é 60 mulher, 40 homem, que se divida assim a Câmara. É verdade. Que cada cidade faça o seu cálculo. Porque do jeito que está, muitas pessoas não estão, sobretudo as mulheres, não estão sendo representadas. Mas que deu, né? Não, deu. E eu gostaria de então mandar um abraço para a vereadora, para a presidente lá de Maringá, que você tenha uma presidência e uma gestão extremamente profícua e que dê resultados. Eu acho que é isso que nós precisamos, da representatividade, de resultado e capacidade política também. É isso aí. E se quiser, vem aqui no Debate Pronto. Nós estamos indo daqui a pouco para o segundo bloco. A gente já volta. Fala, meus amigos, estamos voltando no segundo bloco do Debate Pronto na TV, aqui na Rede TV Paraná, nossa casa aqui. Está espetacular isso aqui, né, Schumacher? Espetacular. Eu me sinto em casa. Já são o quê? 4, 5 programas. Eu já perdi a conta. Estamos praticamente morando aqui. Vamos falar agora sobre um tema extremamente importante que impacta o estado do Paraná, que agora o estado do Paraná é um dos maiores produtores e exportadores de aves, de frango do país. E nós fomos agora impactados com essa gripe aviária. O que, Schumacher, o que isso daí representa, meu amigo? Eu não sei, Marinho, porque eu nunca vi uma galinha espirrar. Você já viu? Mas você sabe que é um dos... Não, o assunto é sério. Você fica de brincadeira, o assunto é sério. O assunto é sério. Não, a gripe aviária... Mas um dos sintomas da gripe aviária é justamente da galinha espirrar. Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Ela fica gripada. Eu não sabia disso. E aí o que acontece? Mas é algo extremamente importante e impactante, tanto que assim,
O Paraná sendo um dos maiores exportadores nacionais de aves. E China sendo... E de ovos. E China sendo uma das maiores compradoras, o que Uhum. aconteceu? A China desabilitou diversos frigoríficos no Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ali nós temos BRF, JBS, todos foram desabilitados pela China, que é a maior produtora. Então olha o impacto disso na vida econômica dos estados, né? É um grande impacto. O primeiro foco foi detectado no Rio Grande do Sul e, segundo a gente apurou, você sabe o que tem que acontecer? Depois que for detectado esse foco, todas as aves daquela granja têm que ser abatidas. Então, assim, olha o prejuízo para o produtor. A gripe aviária ela ocorre em aves silvestres, não é comum dar em aves de cativeiro, mas quando ela ocorre em aves de cativeiro, essas que a gente compra para o consumo, todas as aves daquela granja têm de ser abatidas. E os produtores fizeram isso lá no Rio Grande do Sul, já tiveram de fazer isso no Paraná, porque é difícil saber a extensão dessa epidemia de influenza aviária. É verdade, é influenza, mas é o nome da influenza aviária. Está aqui escrito, inclusive, é influenza aviária. Só não tem campanha de vacinação, não tem o Zé Gotinha das aves, mas tem. E você sabe que tá rindo, mas é triste. Você sabe que o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal está possesso da vida, por quê? Porque essa questão de compra de carne, compra de proteína animal, ela também vira uma grande briga comercial entre países. Ah, com certeza. Então ele disse bem assim, não era o caso de ficar proibindo, nem a China, nem a União Europeia, ficar proibindo ou proibir a compra de proteína animal brasileira. Eles estão usando isso, eu não vou me lembrar o nome do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, mas a gente vai tentar achar aqui ainda nesse programa. Eles estão usando esse fato como um pressuposto, não, como um subterfúgio para não comprar carne brasileira e privilegiar os seus próprios produtores, o que prejudica a nossa produção, né, Maria? Pelas informações que nós temos, que a produção está passando aqui, as perdas financeiras já alcançam ou podem alcançar R$1 bilhão, meu amigo. É muita coisa. E impactando quem? Pequenos e médios produtores. Sim. Agora sim, Schumacher, mas também... nem todos são espinhos, porque o que vai acontecer? Se eu não estou exportando, para onde vai esses frangos que eventualmente ficarem aqui? Vai para o consumo interno. Então a tendência é que, quando você, minha amiga, meu amigo, quando nós fomos comprar aquela asinha de frango, aquela coxinha, aquela tulipa, gosta de tulipa? Adoro. Fiz hoje, então, inclusive. Fez hoje? Fiz hoje. Tulipa na mostarda. Eu fiz um churrasco de piá de prédio. Como é que é esse churrasco de piá de em prédio? air fryer. Em air fryer? Você põe ali dentro da air fryer as tulipinhas. Cara, ficou bom. A air fryer que depois da roda é a melhor invenção que o ser humano já fez. É verdade. Mas enfim, vai baratear. Nós vamos no mercado e vamos achar provavelmente o frango mais barato. Bom, mas infelizmente também impacta em geração de tributos, orçamento. Acho que o impacto é muito grande no país, né? Mas vamos torcer. A gente tem um vídeo. Tem vídeo? Tem vídeo. Vamos colocar o vídeo sobre a gripe aviária. O Brasil confirmou nesta terça-feira, 27, um caso de gripe aviária altamente patogênica em uma ave silvestre, reforçando o alerta sanitário em todo o país. Embora o governo afirme que não há risco imediato para o comércio de carne de frango, a preocupação aumenta com a suspeita da mesma doença em uma granja no Rio Grande do Sul, estado fundamental para a produção avícola nacional. Mas há uma suspeita em investigação numa granja em Antagorda, no Rio Grande do Sul, mesmo município onde, em 2024, um foco de doença aviária resultou em embargos comerciais. Outras suspeitas em Santa Catarina e Tocantins já foram descartadas. O Paraná, maior produtor de frango do país, reforça seus protocolos de vigilância, com ações contínuas de prevenção e monitoramento em aves silvestres e comerciais. O Ministério da Agricultura mantém 11 investigações em andamento e já notificou à Organização Mundial de Saúde Animal a erradicação do foco em Montenegro. As autoridades seguem atentas para evitar novos casos e proteger a segurança sanitária do país. Por aí você tem uma noção. E você sabe que também nós temos o impacto dessa gripe aviária, sabe onde? Onde? Nos frangos americanos. Por quê?
Por quê? Porque também aconteceu nos Estados Unidos agora, sim. no começo do ano, foi depois de 8 anos, salvo o melhor juízo, aí a produção que me corrige, depois de 8 anos foi detectado também um foco de gripe aviária nos Estados Unidos. E você sabe que nos Estados Unidos é aquele potão de frango, você já viu? Já. Tanto que agora aqui no Brasil Eu também adoro. virou uma moda. Eu gosto. Eu sou mais assim, eu gosto mais das minhas tulipinhas da Air Fryer. Mas e nos Estados Unidos foi detectado e também teve um impacto muito grande, inclusive com o aumento dos ovos americanos. Que maravilha, hein, cara? Eu sou fã dessa Eggs, bacon com ovos. dos eggs. Bacon com ovos. Bacon frango and frito. eggs. Mas eu quero mudar de assunto. Porque eu tô ficando com fome já. Não, eu quero mudar de assunto porque assim, a Será gente que o que povo- faz exercício, Sim. você vive muito da proteína. Vive. E aonde que é o maior número e é mais barato de você consumir proteína? Frango. Frango e ovo. Frango e ovo. Então, se a gente ficar falando aqui, coitado dos marombeiros, tipo eu, assim, fortão, que vão sofrer, Vamos. né? Porque não vão querer mais comer ovo. Não, vamos falar de outra coisa então, Vamos. porque o pessoal já deve estar, inclusive, jantando na sua casa, que é um tema muito interessante, que é o julgamento no STF sobre as candidaturas. Você lembra que a gente falou no início do programa, né? Das candidaturas avulsas. Candidaturas avulsas que o STF vai dizer se pode ou se não pode, mas o que é esse raio de candidatura avulsa, Marinho? Não, e até eu vou fazer o seguinte, para que a gente possa fazer um link do assunto anterior para a candidatura avulsa, é uma decisão que o STF está pisando em ovos. Justamente. Excelente, excelente. Olha. O que acontece é o seguinte, existe um recurso por parte de... Foi um advogado que entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal, solicitando a possibilidade da participação em campanhas sem você estar vinculado a um partido político. Hoje, dentro das condicionantes... Olha como eu estou falando Você difícil. está ficando craque. Dentro das condicionantes de elegibilidade ou de possibilidade de registro de um candidato, está lá dentro dos itens a obrigatoriedade de estar vinculado a um partido político. Então, em outras palavras, se eu quiser me candidatar, obrigatoriamente eu tenho de estar em um partido político. Tem que estar num partido político. Tá. E aí, se nós fizermos um levantamento, e aí é assim, ideologicamente, aqueles partidos onde as pessoas se vinculam em razão da ideologia partidária, no Brasil são muito poucos. Quais sejam? PT, PSOL, PV, Novo, que são assim, aqueles partidos onde a pessoa se filia porque ela acredita na ideologia, no estatuto, nos direcionamentos que o partido tem. Eu citaria ainda a extrema direita eu não vou saber te dizer, mas de extrema esquerda, que não tem representatividade alguma, o PSTU e o PCO, que são os partidos Justamente. comunistas, né, do Brasil aí, né? Então, ou seja, esses daí são poucos os partidos que a pessoa acaba se vinculando por causa da ideologia partidária. Os outros partidos, e aí nós podemos falar Democrata, Podemos, PSDB, Solidariedade, PSD, Cidadania. PSB, Cidadania, são partidos que a gente fala assim, a pessoa se vincula se ela tiver facilidade de eleição. Então não é vinculação ideológica. Não sendo vinculação ideológica, por que então você ter a obrigatoriedade de você ficar vinculado a um partido político que você não acredita? Somente para você participar de uma eleição? Então essa discussão ela é muito interessante, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, não existe a obrigatoriedade de você estar vinculado a partido político. Não, você tem candidatos independentes, tem alguns eleitos, só que lá os partidos, como são dois majoritários, sim. eles são muito fortes. A ideologia democrata e a ideologia republicana, ela é muito forte. Então, o povo americano, por mais que seja permitido há muito tempo, ele não costuma não eleger as candidaturas independentes. Mas não é porque elas não existam ou sejam proibidas, é porque lá tem muito democrata, tem muito republicano, as pessoas vivenciam isso no dia a dia, né? E aí nós temos o seguinte, qual que é a grande discussão, então, para o pessoal que está em casa, fala bem assim, mas qual que é o impedimento que tem? Primeiro impedimento é que, assim, dentro do Brasil, a legislação eleitoral, ela prima pelo fortalecimento dos partidos políticos. Sim. Tanto que, se nós pegarmos ali as eleições proporcionais, ou seja, vereador, deputado estadual, deputado federal, quem ganha não é o candidato, quem ganha é o partido. Tanto que a cadeira da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa e da Câmara de Deputados,
ela não pertence ao candidato, ela pertence ao partido. Não, e outro requisito, ou melhor, um outro dado que reforça o que você está dizendo, é a existência do fundo partidário. Ou seja, eu, Marinho, a produção, você que está nos vendo, sustentamos partidos políticos, né? Existe um financiamento público desses partidos. Ah, não concordamos com isso ou concordamos? O fundamento é esse, o fortalecimento, a busca pelo fortalecimento dos partidos políticos. Veja só, Marinho e amigos, a ideia não é ruim, a ideia na essência é boa. Porque qual que é a ideia inicial? Eu tenho partidos por quê? Porque as pessoas acreditam numa causa. Eu acredito na causa do Marinho, eu acredito na causa da produção, eu acredito na causa da Isabela. Eu vou me juntar e vou formar um partido. Legal. Mas não é o que acontece muitas vezes, né, Marinho? Então aí nós temos assim, 2 caminhos a seguir. Primeiro, acabar com a força dos partidos políticos existentes no Brasil, e aí nós vamos ter que rediscutir. Primeiro, ter que fazer uma alteração na Constituição Federal, rediscutir a legislação eleitoral, rediscutir a participação e o investimento e o financiamento das campanhas, que é o fundo partidário, o fundo eleitoral. Tem que se mudar toda a estrutura eleitoral no país. Segundo, esse é um caminho. O outro caminho seria de fazer o seguinte. Então nós vamos decidir pela possibilidade das eleições avulsas. Aí como que nós vamos trabalhar com relação a isso? Como que vai ser o financiamento efetivo dessas campanhas, né? Essa é a crítica, né? Por exemplo, a ideia pode ser boa, pode ser vamos ampliar a participação democrática, mas pensemos num exemplo bem prático. Velho da van. Todo mundo conhece o velho da van. Conhece o velho da van. Sim. O senhor Luciano Hang, que é uma pessoa que eu inclusive admiro muito pela história de vida dele, recomendo que as pessoas conheçam. Independentemente das posições políticas. A história de vida é uma história batalhadora do empresário que deu certo. Quanto dinheiro ele poderia usar? É um cara que tem muito dinheiro. Ele poderia facilmente colocar milhões na sua própria campanha. É possível? Teria um limite? O dinheiro viria dele? Ele teria de angariar? Essa é uma grande crítica que as pessoas fazem com relação a candidaturas avulsas. Não vai ser o Zezinho da esquina que vai candidatar. Ou melhor, pode até se candidatar, mas não é o Zezinho da esquina ou a Zezinha da esquina que vai ter chance de ganhar. Agora, sim, uma outra análise que nós temos que fazer é, primeiro, a viabilidade de uma ação dessa passar no Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso, que é o ministro responsável em analisar, duvido muito em razão dessas peculiaridades que o Supremo Tribunal Federal vá dar ganho de causas à possibilidade das eleições sem vinculações partidárias. Começa por aí. Segundo detalhe, que é uma discussão, Schumacher e amigos, muito importante, que é a seguinte. Até onde vai a interferência do Supremo Tribunal Federal nas questões políticas? Porque assim, se nós estamos falando numa legislação, se nós estamos falando numa legislação, quem que tem que votar? Quem tem que votar são os integrantes do Congresso Nacional, Poder Legislativo. E eu digo mais, seria uma saída muito democrática e elegante para o judiciário. Sair assim, olha, não somos nós a decidir isso daqui. Fico feliz, o debate tem que ser feito, mas está a Câmara dos Deputados. O problema é de vocês. Se vocês querem mudança, então vocês que votem. Porque o órgão democrático é o Congresso. Então, você veja, meus amigos que estão em casa, aqui o debate pronto, tanto Marinho como Schumacher, a gente decide as questões sem pisar em ovos. Verdade? E democraticamente. Vamos votar, inclusive. Eu acho que agora nós devíamos ir para o intervalo. E você? Eu concordo com você. Vamos para o intervalo. Já voltamos com o terceiro bloco extremamente especial para você que está em casa nos acompanhando. É VaptVupt. Salve, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta com o debate pronto para esse terceiro bloco. E nesse terceiro bloco nós vamos tratar de temas tão interessantes quanto os outros dois. A gente vai falar sobre... Marinho, você já foi convidado para um jantar com autoridades? Já, vários jantares. Já fui convidado, sim. O pessoal já vai se ligar do que nós estamos falando. Nesse jantar com as autoridades, você tem um protocolo? Como é que funciona? Você que é uma pessoa vivida, explique para nós. Se você, isso é uma pergunta muito interessante. Para o pessoal que está em casa, existe uma legislação
que se chama Lei de Precedência, sabia? Não sabia. A lei de precedência, ela fala o seguinte, ela fala quais são as autoridades que podem falar, ela fala do protocolo e do cerimonial de grandes eventos. Isso me lembra, aliás, um abraço para todos os rotarianos do protocolo do Rotary. Viu? Chega fulano, chega ciclano, você vem, e depois que se forma a mesa. E pra você ver como que é interessante, porque eu aprendi essa situação justamente no Rotary. Eu desconfiei. E aí tem uma legislação de precedência. Então, ou seja, toda autoridade tem o seu local certo, tem a sua fala no momento certo. Isso daí é para o bom andamento da reunião. Sim. E tem só um exemplo que eu vou falar aqui para vocês. A autoridade máxima de uma reunião, por exemplo, presidente da República. Se ele estiver num evento em que tenha falas, ou seja, discursos, ele tem que ser o último a falar. E você sabe por quê? Não. Porque ele, como último a falar, se por acaso alguém atacou ele, se alguém falou alguma inverdade, fez alguma crítica, ele tem o direito de ser o último a falar para se defender. E depois que a autoridade máxima fala, ninguém mais pode falar. Isso é lei de precedência. Isso é cerimonial. Isso é protocolo. Pois é, mas a primeira-dama, a Janja, parece que não conhece protocolo, ou então pouco se importa com eles. Por que eu estou falando isso? A gente vai chegar na questão das viagens, mas eu estou falando do jantar que a Janja teve com o Lula e o Xi Jinping, presidente da China. Presidente, né? Ditador, dono da China. E ela simplesmente interrompeu o jantar. Interrompeu e falou, ô Xi Jinping, e o TikTok? O TikTok está sendo usado lá, que o TikTok, você sabia que é chinês? Sim. É um chinês. É uma rede social estatal chinesa. Tanto que ela está proibida nos Estados Unidos, não tá? Banida nos Estados Unidos. Foi banida dos Estados Unidos. Ou voltou recentemente? Não sei. Não. Eu acho que está banida dos Estados Unidos, inclusive porque existia uma ameaça aí de espionagem, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, você quer ferramenta melhor para espionar um povo do que você lançar uma rede social dessa? As pessoas fazem de tudo lá. Mas, enfim, e a Janja chegou lá na mesa com o Xi Jinping, com o Lula, e falou assim, ô Xi Jinping, você tem que cuidar do TikTok, porque lá está sendo usado pela extrema-direita no Brasil. Causou o maior mal-estar diplomático, rompendo todos esses protocolos que o Marinho falou, o que nos leva ao tema desse nosso grande bloco aqui, que é justamente, Marinho, a participação da Janja, né, muito questionada, as viagens, os gastos que ela tem trazido para todos nós, porque essas viagens todas da Janja, quem paga somos nós. Veja bem, não que seja proibido a primeira-dama acompanhar o presidente da República, ou o primeiro-damo acompanhar a sua esposa. Sim. Enquanto presidente do país. O que nós temos que fazer uma reflexão. E outro detalhe que eu acho bem importante, Schumacher, ninguém aqui está falando e de forma alguma menosprezando a participação da mulher, que ela não está ocupando local de poder, até porque nós acabamos de defender a possibilidade, a necessidade da mulher ocupar esses espaços. Nós estamos falando de uma postura, de um cargo. Quem que tem o cargo? O cargo, quem foi eleito? Quem foi eleito foi o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem que é a primeira-dama dentro desta estrutura? Não é nada. Ela é esposa do presidente da República. Se ela é esposa do presidente da República, então assim, ela não tem privilégios. Ela pode viajar com o presidente em si, que é o seu marido, mas é uma função de primeira-dama, somente como acompanhante do presidente. Justamente. Não tem, assim, estrutura de poder, não tem estrutura de escritório, não tem o porquê... Não é uma ministra. Não tem a representatividade do país, porque o presidente da República ele tem dupla função. A primeira função qual que é? De governar o país. E a segunda, de representar o país, né? De ser o grande representante do Estado. A primeira-dama não tem nenhuma função nesse sentido. Então ela não pode representar o país em nenhum evento, a não ser que seja um evento na qual ela foi convidada para falar como primeira-dama. Agora, fora essa situação, ela não participa. Então, ou seja, primeira-dama não faz parte da estrutura do poder, como um cônjuge, um marido de uma presidente também não faz parte da estrutura do poder do governo federal. Segundo detalhe, isso gera custo. Né? Então, ou seja, você viajar, por que viajar antecipadamente?
Até agora ninguém explicou. Não. E um outro detalhe que também é só uma observação que eu quero fazer é por que colocar sigilos em razão dessas despesas, já que é pago pelo erário público, né? Erário, justamente. Se as aparições são públicas, se as agendas são públicas e o dinheiro, né, é público, me parece sem sentido e pouco democrático que esses afazeres da primeira-dama sejam colocados em sigilo. O fato é que a Janja em si ela não tem demonstrado muita preocupação e muita vontade em ser discreta. Teve um festival, você vai lembrar, Marinho, os amigos de casa, teve um festival musical que foi feito, não vou lembrar o nome agora, mas que ela apareceu muito, que foi muito questionado. Ah, lembra desse festival? era da fome, alguma coisa da Isso, fome. alguma coisa pela Combate à fome. Alguma coisa pela fome e que não teve nada de resultado prático, era apenas pessoas cantando pela fome, o que não ajuda em nada os famintos, né, quer ajudar quem está com fome, vai entregar um prato de comida para as pessoas na favela, não precisa fazer um festival, né, com artista. Aliás, um festival patrocinado por Caixa Econômica, por Petrobras, por Correios, um monte de empresa pública, e daí ela fez várias aparições, inclusive xingando o Elon Musk, se não me engano foi nesse evento. Foi num evento, mas aí que tá. Primeiro, ele fez um evento com aparição pública de combate à fome que não teve resultado prático nenhum. Segundo detalhe, teve essa fala dela infeliz e não foi somente, não é minha opinião, é opinião geral. Sim. Ela foi infeliz na hora dela pegar e falar um palavrão para atacar uma outra pessoa, um empresário. Não interessa se o cara é bom ou é ruim. Agora, você ter a visibilidade para você xingar alguém, eu acho que é desmérito, né? Terceira situação é essa, da fala do TikTok, de interferir numa reunião, falar algo desagradável e pedir para que o presidente, dono da China, o CEO da China, venha e mude as situações do TikTok, porque a direita tem muita vantagem. Ué, é assim, totalmente descabido. O fato é que a direita no Brasil está sabendo utilizar melhor todas as redes sociais. Isso é um diagnóstico dos petistas, né? É um diagnóstico da esquerda, que eles estão perdendo as batalhas nas redes sociais. É só ver, por exemplo, o Nicolas Ferreira. A visualização que esse menino tem e a visualização somada de todos os grandes petistas, né? Isso tem muito a ver com o fato que os grandes petistas têm mais de 200 anos. Aí, Lula, Zé Dirceu, Genuíno, quem não está, né? O pessoal que está, enfim, desatualizado. E a direita vem se renovando. E aqui, sem juízo de valor, isso é um fato. Os petistas, inclusive, estão preocupados que a Janja é um inimigo dentro das fileiras, ou tem se tornado um inimigo dentro das fileiras, porque... não basta aguentar Nicolas Ferreira, fala mais alguém da direita aí, o Bolsonaro, os adversários, tem de tratar com esses escândalos dentro das próprias fileiras. Não, eu achei muito interessante uma publicação de um deputado federal, o Kim Kataguiri, e ele trouxe assim, ele falou, deixa ela falar. Deixa ela falar. Justamente. Ela é a maior representante da oposição. Porque cada vez que a Janja fala, cria um mal-estar, um problema para o Lula, porque você vê outro detalhe também, né? O Lula tentou defender a situação dessa com a fala do presidente da China, e ele tentou defender e ele criou uma narrativa. E aí ela depois foi dar um discurso e ela pegou e desmentiu o Lula em razão da narrativa que ele tinha passado. Então, o pessoal da oposição está falando o seguinte, deixa ela falar. Por quê? Porque está criando um mal-estar tão grande e a baixa popularidade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo creditada a essas posturas que ela está tendo. Sim. Então, não somos nós que estamos falando. Isso daí é o que está circulando aí na imprensa, inclusive na imprensa que é favorável ao governo federal. Então... é um assunto aí que a gente não precisa nem perder mais tempo conversando com isso e falando sobre isso. E vamos passar para um segundo... Vamos mudar. Dá tempo? Eu acho que nós temos tempo. Não, acho que nós temos tempo sim. Eu acho que vamos para um outro tema extremamente importante e interessante, que é o que é a CPI das bets. CPI das bets. O que é esse daí, Schumacher? Se você pudesse
elucidar aos nossos ouvintes que estão em casa o que é bets? É aquele que a gente jogava nas ruas, vamos cruzar os bets? Não, não é. Não é, 2 para trás, não é. O bets, que é, além de ser um esporte praticado nas ruas de Curitiba, também são as casas de apostas virtuais, sobretudo voltada aos esportes. Você aposta quem vai vencer, quem não vai vencer. No futebol, todos os times hoje são patrocinados por bets, campeonatos são patrocinados por bets, e existe uma preocupação com relação a isso, porque ninguém está fiscalizando, as pessoas estão perdendo os seus valores, as pessoas estão se viciando nisso. Por isso a senadora Soraya Tronic propôs uma CPI das bets. Até porque muitos famosos, como Gustavo Lima, já foram lá na CPI das bets. Teve outro famoso que eu me esqueci o nome agora, tão famoso que ele eu esqueci o nome. Mas a Virgínia foi recentemente. A mulher tem 51 milhões de seguidores. E qual que é a grande polêmica? Diz que tem no contrato dela que quanto a cada R$100 perdido por um seguidor dela, ela ganha 20%. Essa que é a grande questão. Ou seja, é uma pessoa que ganha a sua grana através da derrota e da tragédia da vida alheia. Então, você veja como que é interessante, né? Primeiro, alguns dados que é importante a gente trazer aqui para elucidar esse problema que está no Brasil. Fizeram um levantamento que somente os beneficiários de Bolsa Família, eles transferiram através de Pix para esses via bets aí que eles chamam, quase 3 bilhões de reais. Então, ou seja, a pessoa que é beneficiária do Bolsa Família, ela está tão viciada em jogo que ela está transferindo aquele valor que era para sua sustentação para jogos. Um outro detalhe é o seguinte, não sei se você percebeu, mas os influenciadores, eles também são escolhidos a dedo. Sim. Por quê? Porque são justamente aqueles que têm acesso às classes menos favorecidas. Lógico. Que têm um atingimento maior. Que é o pessoal que está se endividando mais com relação a isso. E é um problema de saúde pública. Porque, você veja bem, já criou um vício, torna-se um vício. Eu tenho várias histórias de pessoas que estão passando por dificuldades, que brigaram família, querendo vender as coisas para pagar dívidas de jogo ou para jogar. Virou um problema de saúde que pode, inclusive, resultar em evento morte. Por quê? Muitas pessoas se suicidando em razão desse problema instalado, né? É um vício. Tem um jogador do Corinthians que tem um depoimento dele, não vou me lembrar agora, mas um menino, deve ter uns 23 anos mais ou menos, ele nasceu com uma promessa, uma joia da base do Corinthians, não explicava, nada explicava o fracasso dele, não conseguia se manter no Corinthians, foi emprestado para cá, foi emprestado para lá, até que semana passada ele num blog relatou que perdeu tudo no jogo. Perdeu tudo no jogo. Ele, inclusive, o desespero dele bateu, ele foi procurar ajuda quando ele pegou a pensão dos filhos e apostou. Naquele momento, ele dando aquele relato, falou assim, olha, eu preciso de ajuda. E ele foi buscar ajuda. E é um vício, gente. É um vício como droga, é um vício como cigarro. A pessoa perde tudo. Fica aqui a nossa dica do Debate Pronto. Quer apostar? Aposta. Mas tenha controle, né? Pague suas contas. Se tem um mínimo de equilíbrio, porque se viciar nisso, não leva a nada. Então, senhores, vamos ficar aqui pelo terceiro bloco. Já já a gente volta. Não sai daí. A gente já está voltando. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos voltar com mais um Debate Pronto e agora para o nosso quarto e último bloco. Infelizmente. Mas tem um assunto que eu acho que é extremamente importante e nós gostaríamos de trazer aqui, porque eu acho que poucas pessoas, Schumacher, sabem do tema que nós vamos discutir agora. Você está contente com o posicionamento? Uma pergunta pessoal. Diga. Como que você vê o nosso Supremo Tribunal Federal? Suprema Corte do país. Você vê assim, você está contente com o posicionamento dos ministros? Não estou contente. Eu acho que eu reflito o sentimento, eu sou um reflexo do sentimento de muitos brasileiros, que isso é muito temerário para uma nação, que é não confiar na sua Suprema Corte. E eu não confio na Suprema Corte, não é nem nas pessoas apenas, é na Suprema Corte enquanto instituição. O que é pior ainda, eu não acredito que ela esteja sendo uma corte imparcial, eu não acredito que ela esteja sendo uma corte que apenas diz o direito quando é
provocada, como eu aprendi no curso de Direito, e hoje em dia eu não confio na Suprema Corte em questões centrais, por conta do ativismo que eu vejo na Suprema Corte. E assim, como que funciona no Brasil o Supremo Tribunal Federal? A escolha dos ministros, eu acho que isso é muito importante para a gente fazer um paralelo sobre o tema que nós vamos tratar aqui nesse quarto e último bloco. Funciona da seguinte forma. Então, o ministro do STF, ele é indicado pelo presidente da República e ele é sabatinado e ratificado a escolha, concordado com a escolha do presidente da República, pelo Senado Federal. Então, assim, é um cargo que, entre aspas, é um cargo político. É diferente dos outros componentes ou dos outros órgãos de estrutura do Poder Judiciário, aonde vem um magistrado de carreira, ou um representante do Ministério Público, ou o que a gente chama do quinto constitucional, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. A composição do Supremo Tribunal Federal, ela é indicação do presidente, que tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento com relação à legislação, então do Poder Judiciário, formação jurídica. O tal do notório saber jurídico. E por outro lado, que mas não tem assim outras especificidades tão grandes. Precisa saber de direito, vai ser sabatinado no Senado, mas até hoje eu não vi nenhuma reprovação de indicação de ministro do STF. Então, ou seja, ele entra cargo vitalício, ou seja, para o resto da vida. Uhum. Ele só vai ser aposentado compulsoriamente quando ele atingir lá 75 anos e que ele é aposentado. Fora isso, ele fica no cargo e continua como ministro, recebendo todas as benesses daí do Poder Judiciário. Ou seja, na cúpula do nosso Poder Judiciário, STF são pessoas indicadas. O presidente da vez indica. Nós temos na nossa Suprema Corte indicados por Dilma, indicados por Lula, indicados por Bolsonaro e por Temer. E por Temer, né? Uhum. Aliás, o indicado pelo Temer, que pouca gente sabe, é o que mais vem causando, né, temeridade, que é o Alexandre de Moraes. Mas abaixo do STF, a partir do STJ, é como o Marinho disse, são todos oriundos de concurso público. Pessoas que fizeram concurso público e por algum motivo chegaram aí em seus cargos. Ou advogados que são indicados pela OAB, né? Exatamente. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque o México resolveu fazer diferente. Resolveu fazer eleições para juízes. São mais de 3.000 candidatos para diversas vagas, centenas de vagas, e eles resolveram eleger os seus juízes. Marinho do céu, eu não sei se isso caberia aqui no Brasil. Eu gostaria de ouvir você, outros tantos especialistas, porque o debate merece ser profundo. É o que eu disse para você antes, Marinho. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem... Porque as eleições, o problema das eleições é o quê? O dinheiro voga muito, o dinheiro conta muito. Eu não sei se eu prefiro que os juízes sejam eleitos ou concursados. Eu realmente não sei. Mas só que assim, qual que são as características do México que eu acho que é interessante trazer? Primeiro, lá eles tinham na Suprema Corte 11 ministros, como aqui no Brasil. Houve uma diminuição para 9. Foi uma reforma judiciária extremamente grande que passou pelo Congresso Nacional, lá pela Câmara de Deputados e pelo Senado deles, e foi aprovado e foi ratificado pelo presidente atual. E aí, o que foi que surgiu, né? Então, diminuiu o número de ministros de 11 para 9, e agora eles têm que participar de eleições. Só que tem um detalhe interessante. Eles não recebem valores públicos, eles não recebem, não pode ter doação de campanha, e eles, a única coisa que eles podem utilizar são redes sociais. Então, ou seja, nivela todo mundo. Mas será que pode impulsionar? Porque daí se puder impulsionar, pode. Quem tem mais dinheiro impulsiona, sabe? Fazer o tráfego pago. E um detalhe interessante, vai ter uma eleição agora em 2025, vai ter uma outra eleição em 2027, porque está findando. Lá também os ministros do Supremo Tribunal Federal, lá deles, pela Suprema Corte, eles têm um período de poder. Então antes era, se eu não me engano, 15 anos e agora diminuiu para 12 anos. E vai poder participar os atuais ministros ou advogados e outros magistrados que queiram participar dessa eleição. Aqueles que não participarem, eles ficam no poder até a posse dos novos ministros do STF. Então, assim,
Esse é um detalhe interessante. O outro detalhe é que, pelo que eu tenho conhecimento, é o único caso no mundo que tenha esse perfil de eleição. E eu acho que é para se observar. Uhum. Eu acho que nós temos que observar como isso vai funcionar para ver a aplicabilidade ou não aqui no país. Discussão sobre o período de não ser ministro vitalício, já existe projetos correndo no Senado, se eu não me engano, até um projeto de lei do senador aqui do Paraná, do Ouro Visto, se eu não me engano é algo que limita o período, que não é vitalício, mas teria um prazo a indicação do ministro do STF, e aí nós vamos verificar como que fica isso, se haveria uma possibilidade, uma reforma do judiciário, e aí Schumacher, principalmente Schumacher aqui, né? O Schumacher é um dos que sempre traz nas páginas do Debate Pronto as evidências ou as críticas ao judiciário em razão das benesses que tem, né? Sim, porque a minha grande questão com relação ao judiciário são com relação aos valores, né? O judiciário, eu acho que nós temos outras coisas, essa que é a grande questão, para nos preocupar com o judiciário antes de querer mudar tão drasticamente a ponto de fazer eleição. O que nós temos que ter com o judiciário é um teto, né? Porque no Brasil, o Brasil é o único país em que os membros do judiciário são sem teto. São pessoas sem teto, porque eles ganham muito mais do que o teto constitucional, 150, 200, milhões de reais, às vezes, por mês. Essa é a grande questão. Penduricalhos, 60 dias de férias por mês. Então, antes tinha que ter uma reforma nesse sentido. Tirar os privilégios, porque eles são uma classe à parte. Existe a lei para todos nós e tem uma lei específica para os membros do judiciário. E os procuradores também. A gente coloca nessa categoria os procuradores. Agora, o que eu mais temo com relação à eleição são os municípios, que é uma questão que o próprio México também está levantando. A influência do tráfico, a influência do narcotráfico. Né? Pensa você, como que eu vou ter certeza que um juiz eleito para uma comunidade do Rio de Janeiro? Ah, tudo bem, não pode dinheiro. Mas essas pessoas não precisam de dinheiro para influenciar, elas influenciam na força física mesmo. Elas influenciam na base da bala, na base do medo. Eu, nesse ponto, que sempre me considero um progressista, uma pessoa que tenta rever conceitos, nesse momento eu acho que o Brasil não está preparado. Ainda sigo preferindo o modelo de concurso. Você veja bem, a influência do narcotráfico com relação aos cargos de decisão, já existe histórias nesse sentido, né? De patrocínio de pessoas para fazer concurso público, para entrar no Ministério Público, para entrar na magistratura, para também advogar nessas questões. Da política também existe vários filmes e documentários, inclusive, nas redes aí falando e trazendo todas esse histórico, esses documentos aí que demonstram ou que podem demonstrar estas interferências. Tem um outro detalhe também que eu acho que é muito importante de nós trazermos aqui à discussão, é assim, mas Marinho, Schumacher, não pode se fazer nada porque esses excessos ou possíveis excessos do Supremo Tribunal Federal, o que fazer? A Constituição diz. A Constituição fala que o ministro do STF ele pode sofrer impeachment, Schumacher, sabia? Sabia. Ele pode sofrer impeachment, ou seja, ele pode ser retirado do cargo e responder por crime de responsabilidade. É só ser julgado pelo Senado. Mas não então, querem. assim, Eles não fazem porque quem o custo não está político é muito fazendo, quem precisa mudar a legislação? Não precisa. A única coisa que nós precisamos é ter senadores com peito, sem rabo preso, para que efetivamente tomem as funções que é os pesos e contrapesos, no sentido de fazer o julgamento e abrir os processos de impeachment. Eu, na minha opinião, é o seguinte, não estou falando que é para julgar, caçar, mas se abrir um processo de impeachment contra um ministro do STF que seja, é uma decisão didática e que vai colocar todo mundo dentro, e eles gostam de falar isso, né? Todo mundo dentro do seu quadrado. O judiciário dentro do seu quadrado, executivo dentro do seu quadrado, legislativo dentro do seu quadrado também. É isso aí. E com essa fala do Marinho mais ponderada impossível, nós vamos encerrando o nosso debate pronto de hoje. E eu vou seguir
vou seguir. Mas antes você segue a gente, e esse é o convite. Segue o @o Debate Pronto no Instagram, segue @Rede TV Paraná, segue Fernando Schumacher Melo, segue Marinho Silva, _oficial, e segue a gente aqui, quintas à noite, 8h30, Debate Pronto, e depois no sábado também. Esse foi um belo programa, Marinho. Foi sim. E não somente o Debate Pronto, mas fique na Rede TV Paraná que você só vai ganhar pela qualidade dos programas. Até a próxima, esperamos vocês. Tchau! Valeu!